Nada é tão ruim que não possa piorar. Na verdade, eu gosto de uma outra lei: nada é tão bom que não possa melhorar. Amém? Existem coisas na vida da gente que acontecem que só Deus mesmo para fazer. E eu, todas as vezes que vejo alguns programas de televisão, dependendo do que acontece neles, eu choro. Quem é radical sabe do que acontece lá no domingo pela manhã. E toda vez que aquele pastor está pregando no domingo pela manhã e fazendo a apresentação daqueles eventos lá, toda vez que eu vou, eu choro. Toda vez eu choro, não vou chorar, e choro outra vez. Por isso que meu filho é um chorão. Aqui está o bispo Marcos Klein, na verdade Marco Antônio da Costa Klein. E aqui Simone Bastos Mendonça Klein. E agora, por causa disso, nós chamamos ele de Marcos Klein e ela Simone Klein. Você é casado há quantos anos, Marcos? 19. 19 anos. Eu tive o privilégio de recebê-los na igreja, ainda garotos, né? E de casá-los, de ver os filhos deles nascerem, apresentar as crianças, ordená-lo a diácono, foi ordenado diácono, depois ordenado pastor, e foram fazer missões na Argentina, depois no Chile, finalmente voltaram e voltamos talvez pensando por qual razão tínhamos voltado, e hoje, com o que vai acontecer, vamos entender parte do porquê que Deus trouxe vocês de volta. E uma razão interessante é que Marcos e Simone Klein, desde que estão no Brasil, Simone assumiu o ministério de intercessão. Todo mundo sabe que tem sido uma bênção tremenda o trabalho que ela tem realizado, a estrutura de oração que a gente tem experimentado. E, enfim, é uma história que a gente temos juntos, eu e Osiane, com eles. Mas você não sabe do seguinte: eu tenho que ler e eu vou lendo e narrando para você do modo que eu puder. Não tenho voz de radialista, gostaria de tê-lo, mas não tenho. Preparei algo aqui. Marcos se casou com Simone, ela já tinha um filho quando ele se casou, Marcos e Simone. Ambos são de segundo casamento. E é aquelas exceções que Deus permite e que dá tudo certo. Ela já tinha um filho, Marcelo Júnior, com 7 anos, que desde essa idade que Marcelo tinha 7 anos, Marcos cuidou dele como se fosse um pai, educando, cuidando, ainda que o pai biológico de Marcelo, ex-marido de Simone, nunca falhou no papel de pai. Marcelo pai não deixou de enviar não somente a pensão, mas também de dar atenção ao filho, cuidando ele de tal modo, e é tão maravilhoso que quando Marcelo foi para a Inglaterra estudar, e foi para a Universidade de Columbia, ali na Inglaterra, o pai dele se esforçou e trabalhou para financiar Marcelo Júnior lá na Colômbia, lá na Inglaterra. Então ele sempre foi, nunca foi um pai ausente, sempre foi presente. Mas quem educou, quem cuidou, quem abraçou, quem puxou a orelha, chamou atenção, repreendeu, educou e fez todo o trabalho de pai presente foi o Marcos Klein. E com certeza Júnior agradece muito a Marcos por isso. Casados, Marcos Klein e Simone buscavam ter filhos. No primeiro casamento de Marcos, ele pensava que era a esposa dele que não podia ter filhos, porque por mais que Marcos tentasse junto com ela engravidarem, ela não engravidava, e Marcos até pensou que ela era a responsável por isso. Só que depois que Marcos se casou com Simone Klein, é que Marcos veio a descobrir que havia uma pequena malformação no epidídimo, um canalzinho que leva o espermatozoide até o canal deferente. Ele tinha um pequeno estrangulamento no epidídimo, e por isso que não chegava espermatozoide suficiente para engravidar Simone, que já tinha tido um filho.
E depois de nós muito orarmos, vocês sabem disso, buscamos a Deus, Marcos buscou outros meios, mas parecia que não resolvia. Mas Deus, com a mão poderosa, só Ele mesmo para fazer isso, né? Deus botou a mão lá, e foi Deus que botou a mão, né? Deus fez alguma coisa e, para a glória do Senhor, tivemos o privilégio de ter nascendo Rebeca e Asaf, que eu quero chamar, que estejam aqui, Asaf e Rebeca, Rebeca e Asaf. Cadê Rebeca? Rebequinha. Cadeira para os dois. Cadeira para os dois. Dê um aplauso aos dois. Vocês conhecem a história da Rebeca e do Asaf, e não está aqui no meu roteiro, mas essa menina, Deus, de uma maneira surpreendente, Deus fez algo maravilhoso, que Rebeca tinha a coluna torcida, e de uma maneira fenomenal, Deus providenciou meios para que ela recebesse atendimento de primeiro mundo, e sofresse uma intervenção cirúrgica que aqui no Brasil ela não conseguiria pelos meios públicos em menos de 6 anos. E em menos de 3 meses ela conseguiu, e Deus agiu de modo maravilhoso. Eu estava com o Simone lá na época, e ele vi como aconteceu o fato, e aqui está a nossa querida Rebeca, mais linda do que nunca, cantando, fala inglês, já compõe músicas em inglês. Aqui está Asaf, nosso operador de som, um garoto eficiente naquilo que ele faz e vai por aí afora. Quando Marcos, bom, aconteceu isso com eles aqui, né? Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Quando Marcos tinha 17 anos para 18 anos, ele conheceu Jusilene. Marcos tinha 17 para 18 anos. Era um menino. Ela tinha terminado um namoro com um rapaz anterior, que eu vou chamar aqui de Sebastião. Não vou dar o nome dele. O nome daquele namorado da Jusilene era Sebastião. E depois que ela terminou o namoro com Sebastião, para enciumar a ele, ela namorou Marcos por aproximadamente 2 meses. Marcos já era muito novo, Jusilene um pouco experiente, e Marcos, que não era bobo, numa noite tiveram um caso de amor. Marcos passou dos 18 anos, seguiu sua vida, e pouco depois desses 2 meses ela terminou o namoro com ele, e depois ela reencontrou Sebastião, reatou o namoro com o antigo amado, só que ela descobriu que ela estava grávida. E ao saber que ela estava grávida, Marcos procurou ela, e ela disse: não é seu, a criança não é sua, você não tem nada com isso. E ela, ao saber desse fato, depois dessa conversa recente com ela, depois dessa conversa recente com a Jusilene, ela confirmou mais uma vez que nunca admitiu a Marcos que o filho fosse dele. O fato é que ela casou-se depois com Sebastião, que assumiu a paternidade daquela criança, e Sebastião com Jusilene teve mais 2 filhos. E seguiram o casamento, e o casamento deles ia de mal a pior. E finalmente Sebastião se separou da Jusilene, e ele foi viver em Rondônia, deixando a família com 3 crianças. Aquela criança que nasceu lá, mais velho de Jusilene, que Sebastião assumiu, se chama Renato. E Renato não entendia por que ele gostava tanto de música e de artes marciais.
Enquanto que o pai dele, o Sebastião, e a mãe dele sequer cantavam direito. E o Renato nunca soube, até então, que Sebastião nunca soube que Sebastião não era o seu pai. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Em Rondônia, Sebastião descobriu estar gravemente doente à morte. Ele resolveu acertar então sua vida e sua herança, mas resolve contar toda a verdade para o Renato. A Juscelene, a mãe, não quer que isso fosse feito, mas que isso fosse esquecido, esse assunto fosse esquecido. E Sebastião entra em contato com o Renato, ambos fazem exame de DNA, coisa que o Renato não entendia por que o pai estava pedindo para fazer isso, porque para ele, Sebastião era o pai dele. E é comprovado, Sebastião não é o pai do Renato. E a Juscelene, sem saída, conta toda a verdade. E o Renato quer encontrar o pai, mas a mãe desanima do fato. O pai do Renato é o Marcos Klein. Marcos não tem a menor ideia da existência desse filho. Ele nunca soube que ele tinha esse filho. Mas o rapaz está em busca. O Renato é evangélico, temente ao Senhor, já está casado agora, e a Natália, a esposa dele, desafia ele a encontrar seu pai. Na internet ele descobre que seu pai é pastor e missionário no Chile, e desiste de procurá-lo. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. E Renato conversando com um amigo, porque eles moram no Jardim Gramacho, conversando com um amigo, fala quem é seu pai, e que seu pai é pastor no Chile. Esse amigo tinha namorado nada mais nada menos do que a Karine, filha do Ed, que já foi aqui da nossa igreja. E ele disse: eu conheço um pastor, mas ele não está mais no Chile, ele voltou para o Brasil. E ele pede a foto, e ele olha e diz: é Marcos Klein. E ele está no Brasil, é da Comunidade Bíblica Internacional. Finalmente Renato entra em contato com Marcos Klein. Ambos se descobrem extremamente parecidos, músicos e amantes de artes marciais. Recebam esta noite Renato, filho do bispo Marcos Klein. O pai do Marcos Klein, ele teve um irmão gêmeo. E a mãe de Marcos Klein também teve filhos gêmeos que infelizmente ela perdeu na gravidez. Essa foi uma das razões de por que Marcos Klein achava que podia ser pai no primeiro casamento, porque o pai dele tinha irmãos gêmeos, a mãe engravidou de filhos gêmeos, embora tenha perdido, e a prole da família de Marcos Klein, que está toda aqui hoje, né? Queria que os irmãos de Marcos Klein, sobrinhos, todos ficassem em pé, por favor, fiquem em pé. Os irmãos de Marcos, sobrinhos, todos estão ali. Falta mais alguns. Obrigado, já chamo vocês. Já chamo vocês. Lembra que eu falei, lembra desse fato? Marcos, ele achava que não podia ser pai. E o pai dele tinha um irmão gêmeo, a mãe engravidou de gêmeos, e o Renato casou com a Natália.
E a Natália teve 2 meninas, um par de gêmeas. E a Natália está aqui com as meninas. Natália, vem aqui com as meninas. Marcos Clay, vovô! Isso. Mas dá um lugarzinho pra ela, meu rapaz. Você senta do lado de cá, pra Natália sentar do lado do marido. Eu vou botar uma cadeira pra você aqui. E aí, irmãos, eu ri demais quando o Marcos Clay contou pra mim. Ele falou pra mim que ele era avô. Eu falei, você é avô? Não, você é avô. Ainda bem que ele não me barrou, não foi antes de mim. Ele foi avô. Aqui está a querida Natália. Mas, Renato, vocês estão casados há quanto tempo, Renato? 3 anos. 3 anos? Sim. E esses dias, Marcos foi no aniversário das meninas, sexta-feira agora, né, Renato? Ele foi lá no aniversário das meninas, e aqui estão elas aqui com vocês, as netas do bispo Marcos Clay. Vocês não imaginaram isso? Marcos contou isso para a família toda, né? Não é, Chiquinho? E todo mundo lá, a maioria chorou demais da conta com essa notícia. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Lembram-se vocês que eu disse no início que ele começou a cuidar de um menino aos 7 anos de idade? Esse menino estudou, foi para a Inglaterra, se formou na Inglaterra, o menino, e eles conversaram sobre esse fato do Renato. Renato não teve ainda o privilégio de conhecer o outro meio-irmão. E o Marcelo estava louco para conhecer o irmão. O que fazer? Vir da Inglaterra? Como é que vai fazer? Para vocês, Marcelo Júnior está com a gente. Chegou hoje de manhã na Inglaterra. É que a chegada de Marcelo Júnior era para ser uma surpresa, mas hoje eu estraguei. Eu peguei o roteiro e mandei para o Marcos Clay. Quando ele leu, estava lá que o Marcelo Júnior via. Era para ele não saber, mas vocês estão sabendo agora. Renato, Marcelo Júnior, Renato. Aqui está a Natália. Gente, dê um aplauso forte ao Senhor Jesus. Eu quero convidar toda a família Klein para estar aqui no altar com a gente. Quero convidar vocês para subir aqui. Toda a família Klein, sobrinhos, irmãos. Alguém me ajude aqui com a Luma para colocar. Alguém me ajude aqui para colocar. Alguém me ajude aqui com a cadeira para subir a Luma. Preciso de 2, rápido. Então, Jorge, sua coluna, Jorge. Mas, Chiquinho, os nossos obreiros vão te ajudar. Vão ajudar. Já foi. E por isso que eu falei que era melhor ajudar. Eu acho que hoje é um excelente dia dos pais para uma revelação dessa, não? Eu não falei para você, eu falei para você, Gilberto, que era surpreendente hoje. Aqui estão os novos primos, né? Estão os novos parentes, os novos tios, Renato. E a gente, eu não sei se Marcos quer falar, se Simone quer falar, não sei se Chiquinho quer falar. Marcos vai falar sentado mesmo, gente. Ou em pé, como quiser. Não sei se vou conseguir falar, mas eu acho que eu represento hoje, talvez,
o mundo pecador, que não merecia dor. Porque eu me sinto inútil, sabe, gente? Tenho me sentido inútil. Glória a Deus, aleluia. E isso me fez entender que o amor de Deus por nós é um negócio que não dá para explicar. Porque mesmo sendo inútil e não valendo nada, Deus faz isso aqui para mostrar que Ele nos ama tanto, né? E dessa forma Ele deu Jesus por nós. A gente não vale nada, mas Ele nos amou primeiro, nos amou tanto e continua nos amando de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu me sinto um privilegiado enorme, porque eu tenho um orgulho tão grande da minha família. E ontem falava com eles sobre isso. Eu não podia ter nascido numa família melhor, onde eu sou tão amado, tão respeitado, mesmo sendo pecador. E Deus me abençoou com essa família. E agora essa surpresa, né? A CBG para mim é uma família que eu amo demais. E não importa onde eu esteja, se no Chile, na Argentina, em Londres ou na Espanha, sei lá, onde Deus quiser, o meu coração está aqui. No Beira-Mar, na Vila Guanabara, ou sei lá. Mas o meu coração é CBI. E o meu coração é de Jesus. Um aplauso forte assim. Deus não... Preste bem atenção no que a gente quer te passar aqui hoje. Marcos, a despeito de qualquer coisa que, apesar de tudo que Deus tem feito por ele, Marcos é um homem, um ser humano. E esse problema no joelho dele tem impedido de ele se mover facilmente. De repente ele está tentando se mover, o de joelho se desconjunta e não tem sido fácil para ele. E a gente às vezes conversa só eu e ele abre o coração dele e ele se sente só às vezes. Fiquei muito feliz quando alguns irmãos se dispuseram a visitá-lo, levando a ceia, foram fazer as reuniões de estudo bíblico na casa dele. Mas Marcos é um sujeito cheio de energia, e o Renato sabe disso. Porque Renato, né, Natália? Renato é um homem cheio de energia, tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar malhando alguma coisa. E o ostracismo estava matando Marcos. E essa é a razão porque Marcos agora conta para vocês isso, porque Deus de uma maneira espetacular surpreendeu dizendo: você não está inerte, eu estou agindo. Enquanto você espera, enquanto você confia em mim, eu trabalho. E de modo surpreendente também, Fernando, vem cá, Fernando, hoje a filhinha do Fernando, vem cá, Michele e Fernando, a filhinha deles completa mais um ano exatamente hoje. Fernando entendeu a palavra, e Fernando, meus irmãos, ele estava com uma dívida praticamente difícil de pagar, não vou dizer impossível, mas praticamente ele não conseguiria pagar. Uma dívida de aproximadamente 220 mil reais. E o Senhor, com 19 mil reais, ele quitou toda essa dívida. De uma hora para outra, Deus agiu de uma maneira surpreendente.